interpretadas no violino. Hoje teremos a presença, de Roberto Sabatella Adam, que será apresentado logo em seguida. Vamos dar início, como sempre, através da nossa prece. Oremos. Deus, nosso Pai, Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia espiritual da Terra. Nesses momentos que sempre nos encontramos aqui, semanalmente, reunidos para ouvir e estabelecer um contato junto à espiritualidade superior que nos agasalha com os ensinamentos audidos através das palavras que são efetuadas por todos que aqui vêm, que, como sempre, este também venha a ser mais um dia especial e gratificante a todos nós, envolvendo e pedindo a que haja um envolvimento em particular ao explanador da noite, Roberto, e a todos nós que aqui estamos em busca justamente de muita paz e condução feliz de nossas vidas. Que Deus nos ampare e nos governe o pensamento e assim possamos seguir em frente. Que assim seja. Bem, hoje, como já mencionamos, iremos estar junto com Roberto Sabatella Adam. Ele profissionalmente, ele é trabalhador na área de urbanismo e arquitetura e urbanismo e artes visuais. Também é docente da Universidade Federal do Paraná, dentro da área justamente de arquitetura e urbanismo. Ele está vinculado ao Centro Espírita Francisco Cândido de Assis, participa do grupo Kardec+, responsável até, vamos fazer já uma propaganda assim, aqui em particular, com esse livro que foi editado justamente pelo grupo que efetiva trazer para perto das crianças a possibilidade de histórias advindas de Kardec, e que eles são produzidos por ilustrações, por uma tradução adaptativa à idade que referente, e já se encontram à venda na Federação Espírita do Paraná, dentro da Livraria do Mundo Espírita. Certo? E além dessa questão, ele também é articulista do Reformador da Federação Espírita Brasileira e sendo também conselheiro da Federação Espírita do Paraná e também da Fundação Hildebrando Araújo. Com vocês e conosco também temos aqui Roberto Sabatella. Boa noite a todos. O som tá bom? Tá bom. É que eu sou professor, aí eu começo às vezes a falar mais alto mesmo, para o aluno do fundo escutar também. Então agradeço o convite, lisonjeado, e para nós é um prazer podermos falar de Espiritismo. E essa palestra, na verdade, conexões entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, começou numa palestra, lá no Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, como a Rosana falou. E eu estava fazendo a palestra e de repente estava explicando a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí tem alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15º, que é o Fora da Caridade da Nossa Salvação, capítulo 17º, Sede Perfeitos, né? E aí os Espíritos me disseram assim: você notou que tem o capítulo 16º? Dá uma lidinha nele. Eu continuei na palestra, né? Isso foi a intuição. Aí eu falei, tem alguma coisa no capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo que eu preciso dar mais atenção de fato. E aí quando nós vamos fazer, porque todas as obras de Allan Kardec tem trechos delas que se relacionam. Então quando nós vamos fazer o vínculo entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo,
uma coisa me saltou aos olhos, que é justamente o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu falei, opa, esse capítulo aí deve ter alguma coisa que eu preciso estudar, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, que está posto no capítulo, mas voltar para o Livro dos Espíritos e observar esses trechos, como eles se relacionam. Então, começou aí essa palestra de hoje, né? Essa intuição numa palestra. Então, a gente está falando para os outros, mas por trás da gente tem os espíritos que vão intuindo a gente, né? Eles vão soltando as coisas. E às vezes eles não soltam uma resposta para a gente. Eles soltam uma pergunta. E aí você fica com a coisa na cabeça. Vou ter que pesquisar agora. Ok? Então começou assim. Então, para a gente ir trabalhando as nossas falas, eu sempre divido as palestras em uma introdução para a gente falar de alguns conceitos, definições gerais. Depois a gente desenvolve fazendo algumas reflexões a respeito de textos, aí um pouquinho mais longo, e uma conclusão final. Geralmente são em 3 partes que eu procuro trabalhar. O professor tem essa coisa um pouco de dividir tudo, separarzinho, né, organizadinho, né? É metódico demais às vezes, né? Muito bem. Então aqui é o fator motivador. Então o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A ideia de Mamon é uma ideia de posse, propriedade, riqueza. Se vocês forem no dicionário bíblico, dicionário teológico, vocês vão encontrar essa definição de Mamon. Então, é estranho porque, agora depois eu vou entrar um pouco na divisão do Livro dos Espíritos, na divisão do Evangelho e onde é que isso se encaixa. Então a história que eu contei para vocês é por isso que está aí esse ESE significa Evangelho segundo o Espiritismo, é a sigla. Assim como vocês vão ver em algum momento OLE, não é OLE, é o Livro dos Espíritos. Porque a gente vai abreviando as coisas para facilitar e não ocupar tanto a parte do slide, né? Tanto o slide. Mas quando a gente vê esse capítulo no Evangelho, tem um porquê Kardec ter colocado ele lá. Kardec diz no início do Evangelho segundo o Espiritismo que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é fazer com que as máximas morais do Cristo, portanto o próprio Evangelho, de alguma sorte seja melhor entendido por nós. Para quê? Para que nós possamos praticar as máximas morais do Cristo com mais qualidade, com mais eficácia, com mais, diz Kardec no objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traça o objetivo, logo na introdução da obra. A gente precisa tirar proveito. Porque a gente fala, né? Mas se você não tira proveito, significa que o Espiritismo não está fazendo sentido para você. Ele não é uma bela teoria, ele não é uma bela filosofia, ele não se trata de só entrar em contato com os Espíritos. Se trata de você verdadeiramente viver os princípios cristãos. Aí é que o Espiritismo realmente faz efetivamente a sua parte conosco. É uma ferramenta de transformação espiritual. E se o Espiritismo não estiver servindo como ferramenta de transformação espiritual, tem alguma coisa errada. Não com o Espiritismo, com a forma como nós estamos interagindo com essa ferramenta. Então tem alguma coisa errada na nossa interação, na forma que nós construímos a nossa relação com o Espiritismo. Ok? Então o que nós vamos mexer? Nós vamos alterar a prática, porque nós estamos entendendo melhor o que nós estamos fazendo. E se eu entendo melhor o que eu estou fazendo, o que significa? Que eu altero os resultados. Quem já fez aí academia, pilates, de vez em quando o professor pega vocês assim, olha, você está fazendo o exercício errado, desse jeito aí não adianta nada. Você tem que fazer assim. Eles dizem, eu estava achando aquele peso da academia leve, agora que eu estou fazendo certinho, pesou. Quando a gente começa a fazer certo, a gente começa a mexer na musculatura certa, começa a mexer no nosso corpo adequadamente. Da mesma maneira, se a gente for fazer a correspondência com o espírito, se a gente faz inadequadamente, o que acontece? A gente não está transformando o nosso espírito no ponto certo. Ou seja, a gente está vindo para o centro espírita, a gente está cumprindo tabela, cumprindo agenda, mas não está fazendo com que isso seja purificador para o nosso espírito. A gente não observa muitas vezes nem as próprias falhas que nós cometemos, nem as nossas qualidades e muitas vezes nem os próprios equívocos que nós cometemos, ok? Então essa ideia de entender certas dificuldades vai fazer com que nós, em entendendo essas dificuldades na prática do Espiritismo, alcancemos melhores resultados. E entre esses resultados, qual não seria a nossa surpresa, senão o Kardec já nos diz, no próprio começo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, esse é um roteiro infalível, porque está se pautando no Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. É um roteiro infalível de felicidade. Então, se o Espiritismo está fazendo sentido para você, você hoje é uma pessoa muito mais feliz, muito mais equilibrada, muito mais amorosa, muito mais pacífica. Esse é o efeito do Espiritismo e da doutrina do Cristo sobre todos nós, na nossa intimidade. Ele é profundamente transformador. Eu agiria dessa forma,
se eu não tivesse a visão espírita. Mas de acordo com a visão espírita, se eu agir dessa forma, eu estou cometendo um grande equívoco. Quantas escolhas nós não fizemos nas nossas vidas, às vezes até com prejuízos financeiros. Mas você foi dormir com a tua consciência tranquila. Como a gente costuma dizer, pus a cabeça no travesseiro e dormi tranquilamente. Não ganhei mais dinheiro, talvez até tenha arranjado algum tipo de dificuldade com algumas pessoas, mas consegui me posicionar, sem fazer, como diz Joana de Ângeles, que a verdade ferisse os outros, mas consegui me posicionar como um verdadeiro cristão. Não é fácil, porque ele é transformador. Muito bem, e aí tem essas conexões. Daí, como professor, a gente disse assim, bom, quando o aluno chega para você, professor, eu tinha um tema, conexões entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Se o aluno chegasse para mim, eu sou professor, como ela falou, né, Rosana? Eu digo assim, está muito amplo o seu tema, recorda. Qual é que vai ser o nosso olhar? Para que nós possamos nos modificar, o nosso olhar tem que ser fundamentalmente o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. E se vocês forem analisar no Livro dos Espíritos, quando o Kardec coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos, vou falar algumas coisas técnicas, tá? Mas só que eu não posso não falar, né? Senão vão dizer, o Roberto chegou falando lá um monte de coisa, não deu a origem, onde é que tirou a fonte, ficou inventando. Não. Livro dos Espíritos, parte terceira. No final da parte terceira, Kardec fala da lei de justiça, de amor e de caridade. Veja, não é lei de caridade, é lei de justiça, de amor e de caridade. Você não pode fazer caridade sendo injusto. Percebe? É uma lei que ela se completa nela mesma. Mas depois dessa lei de justiça, amor e caridade, Kardec coloca um capítulo chamado da perfeição moral, em que Kardec vai falar do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento como ferramenta efetiva da nossa transformação. E ele pergunta para os espíritos, qual é o meio prático, ou seja, qual é o exercício que nós podemos fazer mais eficaz? Essa é a pergunta. Para que nós possamos nos melhorar nessa vida, uma coisa, e resistirmos à atração do mal. E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade, vocês devem ter decorado essa pergunta já, né? Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. E aí depois Kardec fala, pois é, a gente entende essa máxima, é muito bonita, muito sábia, né? Mas a dificuldade é justamente essa, como é que a pessoa faz para se conhecer? E aí quem responde essa pergunta é Santo Agostinho, isso está lá no Livro dos Espíritos. Mas eu vou trazer aqui um desafio para a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um outro espírito que fala da caridade, que se conecta profundamente, a meu ver, com essa mensagem, com essa resposta que Santo Agostinho dá a Kardec quando Kardec interpela Santo Agostinho, ou os espíritos. Pois é, a gente entende a beleza do autoconhecimento, mas a gente queria saber exatamente como fazer. Eu pretendo passar por isso com você aqui, mas no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem de outro espírito, chamado Paulo, apóstolo. Vamos ver? Mais para frente. Então, eu vou abordar essas conexões a partir do autoconhecimento e tentar trazer, na medida que o tempo nos permita, que o professor gosta de falar, dois aspectos. Um, da perfeição moral, eu já toquei. Um outro aspecto, a prece. Muito importante a gente saber fazer prece. Quando a gente, esses dias, eu vou contar uma história minha, não vou ficar falando historinha pessoal, mas é importante. Esses dias, eu já costumo dizer, eu nasci em família espírita, porque sou espírito bem ruim. Porque se eu fosse um espírito melhorzinho, não precisava nem ter nascido nesse contexto. É para ficar evidente que eu preciso me transformar, né? Olha aí o contexto, Roberto, se liga, tá entendendo? Você desceu lá no contexto, espírita, vai no centro espírita como mãe, tomar seu passe quando é criança, evangelização, todo aquele blá blá blá. Ouviu? Aí a gente é jovem, né? Jovem não ouve muito. Ele ouve até uma certa idade. Depois, quando fica adolescente, já ele some do mundo, né? Some do centro espírita, vai para algum lugar. Aí depois volta. Às vezes volta feliz, às vezes volta, como dizia o Chico Xavier, né? Volta a cachorrada, volta sofrendo, né? Cachorro morde, né? As ovelhas, ele volta para o rebanho, né? Sofrendo, mas volta. Vamos voltar, a gente vai entrar no centro espírita. Mas mais do que voltando para o centro espírita, parece que o espiritismo começa a fazer sentido. Porque as questões existenciais, quando você é muito novo, elas não te pegam. Mas elas vão te pegando quando você começa a amadurecer. Aí você diz assim, opa, calma lá, eu preciso arranjar um sentido verdadeiramente para a minha vida. Será que faz sentido eu sofrer tanto desse jeito? E aí a gente vai buscando os significados da vida, os princípios para viver uma vida feliz. Muito bem. E aí, quando eu estou falando da prece, por que eu estou falando tudo isso? Porque esses dias eu falei, puxa, acordei meio emburrado, né? Falei, rapaz, que estranho isso.
que eu fiz na hora? Fiz uma prece. Falei, opa, calma lá. Na hora. Porque tudo é, na prece, pensamento. Se você acordou meio mal, qual é a primeira coisa que acontece com a gente? A gente resolve ficar mal o dia inteiro, fica emburrado o dia inteiro. Mas tem uma coisa que os Espíritos jamais negam para nós, e Deus também jamais nega para nós, que é o socorro, quando a gente socorro moral. Não é a gente pedir para, esse ano eu gostaria de ganhar na Mega Sena, se puder dar uma melhorada, todo mundo vai pedir isso, para melhorar o salário, ganhar não sei o que, isso aí, pedindo para Deus, Deus deve estar com, né? O correio de Deus deve estar cheio de cartas assim, né? Mas quantos pedimos, por exemplo, nesses momentos em que a gente percebe que arrepia, para a gente receber uma ajuda? Olha, eu só quero fazer com que essa irritação abaixe. Eu não quero sair da minha cama, da minha casa, nesse ponto de irritabilidade. Eu quero que a coisa acabe. Isso os Espíritos jamais negam para todos nós. Isso é o que a gente pode conseguir, através da prece bem feita. E a gente vai ver um elemento que está dentro da prece, que a gente chama de estudo de si mesmo. Ok? Então são os dois aspectos que a gente vai trabalhar: perfeição moral e o estudo de si mesmo dentro da prece. Então, o autoconhecimento dentro desses dois itens. Ok? Então, no Livro dos Espíritos, só sendo um pouco mais técnico, né? A gente vai notar ali no capítulo 11 e 12 da parte terceira, esses dois itens: caridade, lei de justiça, amor e caridade, que está aqui no slide, e depois a perfeição moral. Aí você vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Lé não é o Lé, é o Livro dos Espíritos. Esse não é esse, é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai notar que tem esse capítulo que ele fica no meio desses dois itens. Percebe? No Evangelho segundo o Espiritismo tem: fora da caridade não há salvação, tem não se pode servir a Deus e a mamão, e depois tem o ser de perfeitos. Diz assim, opa, calma aí, perfeição moral se encaixa com o ser de perfeitos. Justiça, amor e caridade, não se pode servir a Deus. Eu falei, tem coisa no Livro dos Espíritos que a gente precisa reler. Exatamente esse ponto que eu falei do mamon. E essa é uma das nossas maiores dificuldades. A gente falou da dificuldade do autoconhecimento, que é aquela que Santo Agostinho fala para Kardec no Livro dos Espíritos, certo? Só que tem uma dificuldade anterior, acho que é por isso, é uma suspeita pessoal, por isso que Kardec colocou ali, não se pode servir a Deus e a mamon. Porque nós temos uma dificuldade antes de entrar no processo de autoconhecimento. Porque o que acontece quando você começa o processo de autoconhecimento? Vai ter essa ideia do auto-engano. Mas a dificuldade é para quem faz o processo. E para quem não faz? Onde que a gente fica engatado? Nas coisas do mundo. O problema não é a gente se perder nas questões financeiras, etc. O problema é mentalmente a gente fica vinculado a isso. É o que a gente chama de apego. Muitas visões espiritualistas falam de um processo chamado desejo barra apego. Se vocês forem ver budismo, etc., orientalismo, eles falam muito disso. Da forma com que nós nos apegamos, não só à nossa personalidade, ao nosso egoísmo, ao nosso ego, né? São duas coisas diferentes, ego e egoísmo, tudo bem? Mas a gente se apega muito a isso, muito fortemente. A nossa personalidade, eu isso, eu aquilo, eu blá 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 blá. E a gente se apega a essa estrutura de identidade, ok? E é um elemento que vincula e que aparece tanto no Evangelho segundo o Espiritismo quanto no Livro dos Espíritos. Chama-se o homem de bem. Vocês já repararam nisso? É um texto que Kardec elaborou, que aparece tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse texto está no capítulo da perfeição moral e também no capítulo 6 de perfeitos. Percebe as conexões que nós estamos fazendo entre uma obra e outra de Allan Kardec? Muito bem. E a gente vai passar talvez um pouquinho por virtudes e vícios. Agora, a questão da prece. A prece é uma forma de nós entrarmos em contato com Deus. Mas entrar em contato com Deus não significa só, puxa, agora relaxei, estou legal, estou zen. A prece significa você perceber-se com profundidade e modificar-se naquilo que é necessário. Portanto, os Espíritos dizem que a verdadeira prece é uma estrutura que fica em termos de pensamento, o vínculo de você com Deus, que é tudo resolvido pelo pensamento, você não precisa nem falar a prece, então é rápida, é pelo pensamento, número 1. E número 2, a importância da prece como estudo de nós mesmos, eu já havia comentado. E depois a gente vai fazer um vínculo da prece como estudo de nós mesmos com o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coletânea de preces, ok? Já vamos passar para lá. Se for o caso, em função do tempo, às vezes eu adianto alguns slides,
Ok? Sem problema, eu vou falando para vocês se eu pulei alguma coisa aqui. Depois eu passo para a Rosana a apresentação completa. Não sei se vai chegar todo mundo, mas para alguns chega. Ok? Então vamos lá. Agora a gente começa a conversar. Muito bem. Aí, quando a gente fala... primeira parte era sobre a perfeição moral. Esse que é o tema que a gente está abordando agora. Os vícios morais. Então, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta de Allan Kardec. Vejam só como isso se conecta com a ideia de Deus e Mamon. Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos. Eu fiz aqui um trecho da resposta e trecho da pergunta, tá? Não coloquei todos os textos, porque seria muito longo. Mas Kardec pergunta assim, qual o sinal mais característico da nossa imperfeição humana? Aí os Espíritos respondem, o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. Não causa admiração até hoje? Francisco Cândido Xavier? Que interesse que ele tinha? Só de divulgar o Espiritismo, o Cristianismo, o Evangelho. Nenhum interesse pessoal. A gente costuma dizer, né? Quantas vezes a gente não repetiu isso no Centro Espírita? Se ele fosse ganhar com todas as obras que ele publicou e vendeu, ele seria um homem rico. Mas ele é muito mais rico como espírito, exatamente porque ele não fez isso. Aí os Espíritos dizem uma outra coisa. Aí entra a ideia do Mamon, lá no capítulo 16 do Evangelho. Livro dos Espíritos a gente está. O que os Espíritos dizem? Outro sinal característico da imperfeição é o apego, nós temos um apego excessivo, às coisas materiais, que constitui sinal notório de inferioridade do espírito. Porque tanto mais se aferra aos bens deste mundo, quantas vezes deve ter gente que trabalha no grupo mediúnico, né? Quantas vezes não tem um espírito que fica aferrado em quê? No próprio corpo físico. Ele acha, como espírito, que é o corpo físico. E aí, qual que é o trabalho lá dos dirigentes da sessão mediúnica, dos médiuns? Dizer, olha, você não é o corpo. Teu corpo ficou num lugar e você desencarnou. Você é um espírito livre desse corpo. Eu trabalho numa sessão mediúnica. O espírito ocupa um tempo numa sessão mediúnica para ser esclarecido a respeito disso. E não importa se é espírita ou não. Porque você pode, mesmo como espírita, ficar aferrado à matéria. Porque você se identifica com o corpo, percebe? Não é uma questão de se dizer espírito ou não. É claro que o espiritismo abre muita frente para todos nós. Esclarece, ilumina, mas a gente precisa efetivamente colocar isso em prática no nosso cotidiano. Fazer com que a nossa mentalidade gire com esse software, digamos assim, né? Tanto menos compreende o homem e seu destino, quanto mais a gente fica aferrado às coisas materiais, por causa do nosso destino espiritual, né? Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara o mundo, né, que encara a vida de um ponto de vista mais elevado. Agora, eu queria falar um pouco sobre o homem de bem. Então, a gente já falou da questão do apego. Percebe como... Vamos perceber no dia a dia. Eu já me percebi isso. Eu falei, opa, calma aí. Isso aqui está demais, Roberto. Pega aí, né, as redes sociais. Quantos seguidores, essas coisas. A gente não faz proselitismo com o espiritismo, né? Mas pega isso. As pessoas que têm mais seguidores, geralmente a gente que fala de como ganhar dinheiro, como ficar rico, como não sei o quê, ficar milionário, ficar não sei o quê. É aí nós no Centro Espírita lá, 100 seguidores, 1000 seguidores, falando de Jesus. É isso, gente. Não se pode servir a Deus e a mamãe e a gente fica em casa vendo, né? E o Kardec colocou lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a prova da riqueza e a prova da miséria. Não é que a gente chega a ser miserável, não é isso, né? Mas se trata, sabe que se eu ganhar mais 1 milhão, vai fazer muita diferença? Não, papai, isso então, talvez seja importante. Ou talvez não faça nenhuma diferença. Nenhuma diferença. E você vai ficar mentalmente, porra, agora, porque na internet, passou 8 horas do dia. 8 horas do dia, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aquilo virou em nada. Pô, calma lá. Será que eu não estou errando em algum lugar? Não estou escorregando em algum lugar? A gente tem que se alertar. Lembra que antes do capítulo da perfeição moral, o que o Kardec colocou? Não se pode servir a 2 senhores. A prioridade tem que ser Deus. Percebe? Porque nós somos espíritos. Depois que acabar essa experiência física, o que a gente vai ter conquistado como qualidade? O verdadeiro homem de bem, isso está no item 918, são algumas características do homem de bem. Pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Aí o homem de bem é aquele que interroga a própria consciência. Percebe a questão do Santo Agostinho? Quando eu falo assim, Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, questão 919,
É muito árido para vocês? Está tudo certo? Alguns chacoalham a cabeça. Tá, que é a questão que fala do autoconhecimento, da análise de consciência. Percebe aqui que o homem de bem não é uma boa pessoa. O homem de bem é uma pessoa que realiza a sua transformação moral. Percebe? Quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, está escrito homem de bem. Homem de bem sou eu, pago minhas contas. Não. O Kardec não coloca em nenhum momento que homem de bem é o mínimo que a gente tem que fazer para pagar nossas contas. Né? É o mínimo. Mas isso não faz você uma pessoa benevolente, bondosa, generosa. Não faz. A gente paga as contas muitas vezes, se a culpa é cortar minha luz. Adeus internet, né? Então isso não está sendo bom. Percebe? O homem de bem é uma pessoa boa. De coração bom. Lembremos, né? Bem-aventurados que têm puro coração. Isso está falando para os nossos sentimentos. Né? Ele interroga a própria consciência se praticou, sobre os atos que praticou. Se não transgrediu a lei de amor e caridade, se não fez o mal e se fez tudo bem que podia fazer. Eu faço isso várias vezes. Eu já fiz essa pergunta para os espíritos antes de dormir. E aí, hoje, como é que foi? E sempre tem uma respostinha. E vem justamente dentro da perspectiva da lei de caridade. Olha, isso aqui melhora. Então, se a gente perguntar para os espíritos, eles não vão se recusar. Porque a gente está querendo humildemente progredir. Eu não estou fazendo, ninguém está vendo isso. É eu comigo mesmo, é a minha voz interna. Quem percebe isso? Eu, o Espírito Protetor, né, meu anjo da guarda, e Deus. E é por isso que Jesus falava, né, quando fores orar, orar em secreto. É um papo teu e Deus. É entre nós. Agora ele vai dizer um pouco mais. Aí entra a questão do apego de novo. Percebe agora o vínculo? Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito, ou seja, tudo que nós temos de benefício financeiro, material, patrimônio, etc., são depósitos que Deus está nos concedendo. Já viu uma família? O pai é rico, não sei o que, aí vai para a segunda geração. Todo mundo entra numa linha, não é de pobreza, mas normalidade. Era para aquele espírito viver isso. Os outros não. Tem outras provas. Pediram outras provas. É um depósito, é um empréstimo de Deus para nós. Que Ele cumpre, que nós utilizemos para o bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz com o nosso recurso. Né? Aí a gente vai ter uma mensagem, deixa eu só voltar aqui, tá. Uma mensagem do Espírito Pascal falando sobre, dentro dessa ideia de Mamon, sobre a verdadeira propriedade nesse capítulo. Olha só, a mensagem eu cortei, obviamente peguei trechos mais importantes para nós acreditarmos. Na sua chegada no mundo dos espíritos, ninguém me perguntará: quanto tinhas na terra? Sério? Minha conta bancária vai ficar aqui. Os títulos, professor não sei onde, né? Fica aqui. O livro, fica aqui, tudo aqui. Que posição ocupavas? Você é conselheiro de algum lugar? Não. Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Que trazes contigo? Um espírito dentro de si, né? Não se avaliarão os seus bens nem os títulos, mas a soma de virtudes que você possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico que o príncipe. Eu, quando chego na universidade, às vezes estão as mulheres da faxina limpando tudo, eu digo: os espíritos evoluídos, e deve ter muito espírito evoluído, mais que eu. E eu, só que na universidade, eu sou professor e elas são faxineiras. Mas como espíritos, a gente não sabe. Lembra daquele capítulo da rainha, no Evangelho segundo o Espiritismo? Meu reino não é desse mundo. Depois você leia. Uma das últimas mensagens, se não me engano, é a última mensagem do capítulo, Instrução dos Espíritos. Ela disse: o orgulho me perdeu na terra. Como rainha, ela se colocava acima de todo mundo. No mundo espiritual, ela diz assim: aqui vejo pessoas que me serviam muito acima de mim. Mas o nosso olhar para a vida é um olhar espiritual? Ou é um olhar que a gente fica preso nos jogos da transitoriedade, nos mamons dos poderes, etc. Percebe? Como a gente vai ficando mentalmente preso, e o Cristo diz assim: não sirva a dois senhores, limpa a tua visão, como alguém limpa uma vidraça, né? Tira aquele sujo, né, que vai ficando no vidro, veja com transparência. Né? Os mestres espirituais fazem, a função deles é essa, e a do Espiritismo também, é fazer com que a gente enxergue com transparência. Os lugares no mundo espiritual, né, não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem, das virtudes. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios, e aqui tudo se paga com as qualidades da alma. Nós temos que olhar para nós como almas.
És rico dessa qualidade. O Espírito Pascal provoca a gente também, né? Para a gente ver, para a gente olhar. Como se a gente estivesse olhando no espelho. Quais são as minhas qualidades da alma? E se eu não tenho, que eu possa qualificar, olhar para o meu jardim, arrancar as ervas daninhas, mas também fazer com que aqueles recantos que estão floridos, que a gente percebe as borboletas, diz, puxa, aqui é um lugarzinho que eu tenho um encanto aqui, tem uma coisa que o pessoal gosta de mim aqui, vou fortalecer isso aqui. Esse sentimento, a amorosidade, uns são mais afáveis, né? Cada um tem as suas coisas, uns são mais pacientes, cada um tem as suas qualidades do coração. São essas qualidades que vão ser importantes para nós do lado de lá. Que nós possamos, então, desenvolvê-las. Ok? Aproveitemos essa oportunidade. E aí, o desprendimento dos bens terrenos. É o apego. E essa é a mensagem do Espírito Lacordaire. Ok? A gente está no capítulo 16 do Mamon ainda. Do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices. Olha o que ele está dizendo. Coincide com o que estava sendo dito lá do Livro dos Espíritos, lembra? Que uma das grandes dificuldades que nós temos é o apego aos bens terrenos. E aí o Espírito Lacordaire está dizendo assim: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Não é o bem, percebe que não é o bem, o patrimônio em si, mas é o apego que a gente tem ao bem. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Pelo apego à posse de tais bens, destruir, olha o que ele diz, destruís as vossas faculdades de amar. Quantas vezes eu disse, eu não vou dar para o ser espírita mais, não vou doar, não vou essa pessoa aí, não vou dar nada. A gente não pode fazer a prodigalidade refletida, como diz os espíritos. Mas a gente tem que tomar cuidado com o outro extremo, que é o extremo da avareza. E o que fica no meio da prodigalidade refletida, que é aquela pessoa que vai dando para todo mundo, sem pensar nela mesma também. E aquele que é avarento, que só segura para si. Qual que é a pedra de toque, a divisão dessas duas coisas? A caridade. Ok? Aplicadas as coisas, com as aplicadas a todas as coisas materiais. Ou seja, a gente aplica as nossas faculdades de amar, a gente fica amando, mesmo que seja, mas fica amando coisa transitória. Né? Sede sinceros, proporciona a riqueza e uma felicidade sem mescla. Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Quantas vezes a gente não... Poxa, agora eu peguei aquele emprego, aquela fase da vida que você encontra o colega, não tem tempo de parar para conversar contigo. Ele está trabalhando muito, está ganhando muito dinheiro, não sei o quê. É uma fase. Depois passa. Quantos de nós já tivemos empregado num bom emprego, a gente às vezes é demitido. Sai da empresa, a empresa fecha, alguma coisa acontece e a gente passa a ganhar menos. Passou aquele momento. E aquele momento, né, que a gente estava ganhando tanto dinheiro, será que foi o momento que a gente foi mais feliz da vida? Tem umas pessoas que dizem assim, a gente tinha tempo para ganhar, mas a gente tinha tempo para gastar. Não é isso? Será que foi o momento que a gente era mais feliz na vida? Foi o momento que a gente ganhou dinheiro? E será o que a gente fez com o dinheiro que a gente ganhou? Ajudou os outros, a nossa família, etc. Nós vamos ser perguntados a esse respeito. Compreendo a satisfação, agora ele vai falar sobre a prodigalidade refletida. Percebe que a prodigalidade refletida é você ir dando sem noção, né, como a gente costuma dizer. Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que por meio do trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova. Disso, ou seja, eu ganhei uma fortuna, ganhei meus recursos, né? Que Deus aprova, faz parte da lei do trabalho, nós temos que trabalhar e vamos ter o retorno desse trabalho. Agora, disso aí, para um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, percebe o que o apego faz? Tigela o coração, tigela os sentimentos, endurece. Vai grande distância. Tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada, a sorte da avareza. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade. Para que você observe, o que eu estou fazendo com o nosso recurso, onde é que eu estou colocando, será que não é hora de ajudar de uma forma mais planejada, pensada, como as instituições espíritas falam, né? Não adianta a gente só dar o peixe, tem que ensinar a pescar, tem que também se a gente está se curando, está se tratando com o Evangelho, será que a gente não também seria um ato de caridade, entregar a eles o Evangelho, essas criaturas? O Evangelho é transformador, não esqueçamos disso. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade. Santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação, sem baixeza.
Bonito, né, esse texto do Lacordaire. Agora a gente vai para o texto do Paulo. A gente estava falando de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, questão 919, sobre o conhecimento de nós mesmos, de nós fazermos uma análise de consciência e pesarmos, ao final do dia, né, como diz lá no texto do Livro dos Espíritos. Pesarmos o que a gente fez de bom, o que a gente fez de mal, será que eu ofendi alguém? Se eu agora fosse para o mundo espiritual, será que eu teria que me envergonhar de alguma coisa que eu estou fazendo aqui? Porque a gente esconde as coisas dos olhos das pessoas aqui. Mas de Deus e dos espíritos, né? Nem dos espíritos maus a gente esconde as coisas, né? Quantas vezes uma sessão mediúnica, quantas histórias não tem em centro espírita, né? Ou o senhor está falando isso aqui na sessão, senhor dirigente, mas lá fora o senhor fez tal coisa. E o dirigente espírita fica envergonhado, porque às vezes está fazendo mesmo. Está fazendo lambança aí fora. E os espíritos percebem tudo. Ficam vigiando a gente, né? Mas a gente vai voltar agora para o contexto da fora da caridade não há salvação. Aí Paulo diz uma coisa importante. Levando essa máxima, ou seja, fora da caridade não há salvação, o que essa máxima quer dizer? Porque assim, ela é tão repetida, né? Mas quer dizer que fora do amor ativo, nós não temos progresso. Nós não temos purificação espiritual. Nós não geramos maturidade para o nosso espírito. Levando essa máxima, fora da caridade não há salvação, por guia, ou seja, o elemento que nos ilumina no caminho, é essa máxima. Será que eu estou sendo caridoso ou estou faltando com caridade? Dedicai-vos, nunca o homem, isso eu acho belo esse texto do Paulo, nunca nós nos equivocaremos, nunca nós nos transviaremos, a gente nunca vai errar. Dedicai-vos assim, a gente às vezes tem um dia, né? Eu vou tirar um sarro daquela pessoa. E de repente você faz, puxa, mas será que eu me sentiria bem se alguma pessoa tirasse um sarro desse jeito de mim? Aquela brincadeira de mau gosto, né? Quero quebrar o gelo e tal. E você fala, não, acho que eu vou ficar quieto e vou dar um tapa nas costas dele, dar um abraço, melhor do que uma brincadeira de mau gosto. Quantas vezes a gente não fez isso às vezes? Em família, né? Vou dar uma brincadeira assim, talvez não fique bem. Eu vou dar um abraço, vou dizer, perguntar como ele que ele está. É melhor eu ser um pouco menos e mais generoso. É a caridade falando conosco, né? São os bons espíritos falando conosco. Dedicai-vos, aí, meus amigos, a perscrutar e a investigar o sentido profundo dessa máxima, da caridade, análise de consciência com a caridade. E as consequências. A descobrir por vós mesmos, é autoconhecimento, é a gente mesmo que tem que fazer todas as aplicações dessa máxima, fora da caridade não há salvação. Olha o que ele diz agora. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e à consciência. Lembra da análise de consciência de Santo Agostinho? Submetei tudo que vocês fizerem, tudo que nós fizermos ao governo da caridade. E a consciência vai nos responder se nós estamos agindo bem ou se nós estamos agindo mal. Não só ele evitará que pratiqueis o mal, como também que pratiqueis o bem. Como fará que pratiqueis o bem? Porquanto não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa, em ação. Para fazer essa frase final é de matar. A gente gosta de ficar em casa, lendo livro, né? Ele diz assim, para fazer-se o bem, mistério sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. A gente fica em casa, não fazendo nada, podia estar fazendo bem. E a lei é de amor, né? É de fazer o bem, não é de ficar em casa preguiçoso, ocioso, pensando em coisa que não leva a lugar nenhum, né? Perder o tempo lá. Eu digo, mas é para mim também, não é? No celular, lá vendo rede social. Temos que nos cuidar. Antes de dormir ainda, né? Que é para ter aquele soninho que a gente vai ter dificuldade de encontrar com os nossos espíritos amigos, né? A gente tem que cuidar disso, gente. Com muito carinho. Porque somos nós. Somos nós. Trata-se da pessoa mais importante do mundo para você. Você mesmo. Né? Muito bem. Então o que a gente viu? Que a gente tem um elemento que nos ilumina as escolhas, os direcionamentos. Que é o vínculo entre a caridade e a consciência. Mas, diante daquilo que é transitório, como posse, a gente colocou os vícios na parte superior dessas bolinhas, né? Então, o orgulho vai levar para a gente, eu sou orgulhoso, mas agora eu comprei mais esse avião, comprei mais esse carro, esse celular, agora eu estou tinindo, sou o top do grupo dos celulares. Então, apego, a gente fica apegado. Não só ser o top do grupo de celulares, como você fica apegado àquilo, percebe? E o interesse pessoal. Pô, você não vai que esquece de mim se eu não estou no top lá em algum lugar. Lembra? Aqueles caras às vezes pedem um xerox. Chegar na copiadora e tirar um xerox. Aí você pega um xeroqueiro lá, orgulhoso.
Isso aqui eu não faço. Isso que precisa fazer para desbloquear esse cara, né, da pessoa? Não importa. Aqui o senhor não passa, nessa catraca o senhor não passa. O senhor vigia. Então o orgulho não está só no poder, está em qualquer situação que te dê empoderamento. E aí você vai usar o orgulho para esmagar as pessoas. A gente tem que tomar muita cautela. Ok? Né? E por outro lado nós temos a humildade, a verdadeira propriedade que são as conquistas espirituais, o desprendimento dos bens terrenos. Não é ter bens, não é o fato de você ter carro, ter casa, ter celular, ter computador, ter o que for. Mas é o fato de você se vincular estritamente a isso, de uma forma cega, percebe? E o desinteresse pessoal. Então a gente vai criando um desprendimento dos bens terrenos. Eu tenho, mas também se não tiver tudo isso, se tiver uma coisa um pouco mais simples, mais humilde, dá para viver bem. E o desinteresse pessoal. Fazer as coisas às vezes para não ser o top, né? Para não estar, se não for isso, qual vai ser o problema? Se não for o top, mas vai te afetar? Sério mesmo que te afeta? A gente tinha que estar pensando em ser top do lado de lá. Que é o top verdadeiro, né? Mas a gente fica se enganando. É isso. O mamon é... Percebe o poder do mamon sobre nós? A mentalidade, porque o mundo que a gente vive é um mundo materialista. E essa visão materialista, vez ou outra, vai batendo na gente, como se fossem umas ondas na praia, que vão chegando e chega uma hora e carrega você junto. Então a gente tem que ficar muito esperto. Não é à toa que o Cristo dizia, olhai, vigiai e orai, para que a gente ficasse atentos, para que nós estivéssemos atentos. Os Espíritos, tem vários livros, né? Joana de Anjos, então, diz isso em várias obras. Nós não podemos esquecer que os Espíritos que estão encarnados na Terra, a gente não, porque a gente já sabe a farmácia, né? Estou brincando. Mas tem vários outros, claro, os espiritualistas em geral. Mas a grande maioria dos Espíritos, gente, eu falei aqui das dificuldades, né? Dificuldade de fazer autoconhecimento. Quantos Espíritos que fazem isso, que estão encarnados na Terra? Nós aqui no Centro Espírita, alguns outras visões espiritualistas, estão se preocupando com o autoconhecimento, alguém que cuide de desenvolvimento pessoal. Mamon, primeiro nível de dificuldade é antes de chegar lá no autoconhecimento, tem um nível de dificuldade anterior, a gente pode dizer assim, né? Que é o mamon, está todo mundo preso na vida. A pessoa diz assim, que religião você tem? O que significa isso? Significa qual a espiritualidade que ela desenvolveu dentro dela? Ou significa que a gente vai no centro espírita, ou vai na igreja católica, cumpre lá uma meia hora, 1 hora, 2 horas de alguma coisa, e aquilo não tem nada a ver com as nossas vidas, não é transformador, percebe? Não é cumprir agenda. Mas tem um nível de dificuldade porque tem gente que não está nem aí, para nada. Então a gente tem níveis de dificuldade, ok? E aí a gente vai ter níveis de transformações distintos. E os espíritos, isso que eu completei, falar da Joana de Anjos, eles dizem, desculpa, ser tão franco, né? Mas eles dizem que a boa parte dos espíritos aqui na Terra são adoecidos. Nós vivemos num planeta adoecido. Do ponto de vista mental, com certeza. Você acha que todos os sábios vieram dando mensagens espirituais à toa? Buda, Francisco de Assis, Jesus, etc. Sócrates, falaram de espiritualidade. Por isso que o Kardec coloca, né? Historicamente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as contribuições de Sócrates e Platão, está lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, como precursores do cristianismo e do espiritismo, Sócrates e Platão. Muito bem. Agora a gente entrou na prece. Gente, eu vou ter que acelerar aqui porque a gente sabe, né? Senão depois a Rosana me pega. A dona Ana me pega, né, Ana? Muito bem. Agora, livro dos Espíritos sobre a prece. A gente tem que ir devagar. Por que a gente diz, como está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma coletânea de preces espíritas. Alguém já leu? Não precisa levantar a mão, só. É uma pergunta retórica. Não quero constranger ninguém. Mas alguém já sentou para ler? Algum grupo de estudo já sentou para fazer? Porque o que a gente faz? A gente lê do capítulo 1, às vezes nem lê o 1, né? A gente vai lê do capítulo 1 ao 27. Coletânea de prece, na prece a gente já sabe fazer. Não precisamos estudar a prece, gente. A gente já sabe fazer. Chegou aqui no primeiro, faça a prece você. O que é a prece? Falar uma coisa do coração. Faz sentido? Faz sentido. Mas isso significa compreender com profundidade todo o poder da prece? Aí não. Não. São duas coisas bem distintas. E quando a gente tem esse instrumento, essa ferramenta na mão, que é a coletânea de preces espíritas, e uma lei no livro dos Espíritos chamada Lei de Adoração, que nos explica a respeito da prece. Quer ver como a gente, às vezes, tropeça na prece? Eu vou ler alguns tópicos para vocês. Olha só como se vincula a ideia do estudo de si mesmo.
Todos esses tópicos estão no Livro dos Espíritos. Eu só ajustei um pouco as questões, mas em essência é o que elas dizem, de uma forma mais sintética, né? Deus prefere os que adoram no fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Ou seja, Deus não prefere aqueles que ficam 2 horas fazendo prece ou aquele que faz prece em 5 minutos. Não se trata disso. Verbal ainda, né? Olha Deus, ele fica aí. Tá, mas a pessoa ficou melhor? Percebe? Olha que prece bonita que o Roberto fez, meu Deus. Aí o Roberto sai daqui do centro espírita e começa a dar buzinaço no trânsito, se alterar, xingar. Pô, Roberto, a gente engana quem? O povo que está aqui, né? Os espíritos, você acha que a gente engana? Não diga, Roberto. O Roberto voltou ao normal. Olha o Roberto sendo Roberto. Não é, gente. Isso é o que Jesus chamava de hipócritas. Quando vocês olharem lá, várias vezes Jesus chama os fariseus, os homens da lei, hipócritas, vocês são falsos, cuidado, acautelai-vos, né, com o fermento dos fariseus. É a cautela, é a atenção, a gente tem que se acautelar. Deus prefere que se adoram no fundo do coração com verdadeiros sentimentos, fazendo bem e evitando o mal. Olha, isso aí já me transforma. Não é só ter sentimento, é fazer o bem e evitar o mal. Aos que julgam, aliás, né, a parábola do bom samaritano é isso, né? Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Ou seja, Deus prefere esses, né, que evitam, fazem o bem e evitam o mal, daqueles que só ficam com cerimônia. Olha, vamos fazer uma cerimônia, vamos vestir a toga, vamos tirar não sei o quê, vamos pôr mais incenso. Tudo bem, mas isso te transforma? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos nos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Esse pedir e agradecer, para nós que estamos pensando aqui, como enfoque, como lente, o autoconhecimento, esse pedir e agradecer vai ser fundamental. Os 2 vão ser importantíssimos. A gente já vai ver na sequência. A prece torna melhor o homem, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhes envia espíritos bons para assisti-lo. Tentação, estou irritado. Tentação, estou impaciente. É tentação, gente. Tudo é tentação. Você pode chamar os espíritos bons para te assistir. Estou irritado, vou fazer uma besteira se eu for falar com meu marido. Se eu falar com meu filho agora, vai estourar, vai virar uma coisa de 5 minutos, vai virar uma coisa de 1 mês. Então, calma lá, vamos, né, pedir, pede o conselho dos bons espíritos. O livro dos médiuns diz que todos nós somos médiuns. Por quê? Porque se nós não fôssemos médiuns, os espíritos protetores não teriam acesso para nos orientar. Nossos anjos da guarda. E sim, nesse sentido, todos nós somos médiuns. Contra as tentações do mal, ele envia espíritos bons para assistir. Este é um auxílio, olha só o que ele diz aqui. Estava lá exatamente a frase do livro dos Espíritos. Este é um auxílio que jamais se lhe recusa. Ou seja, se a gente pedir para os Espíritos, para eles nos ajudarem nesses momentos que a gente está angustiado, que a gente está infeliz, que a gente está triste, olha, eu quero sair disso, me ajudem. Eles transformam o teu pensamento, comunica com Deus, transforma o teu sentimento. De repente é hora de você parar, dá uma voltinha na quadra, dá uma voltinha no parque, vai mexer no jardim, para um pouquinho, vai ler um livro. Você está vendo o que você está assistindo na televisão? Gente, ontem a gente fez esses dias lá em casa, ligamos a televisão para ver, e estava assistindo a guerra, né? Não sei o quê. Falei, nossa, em meia hora eu senti o padrão vibratório do lar. Falei, nós não vamos resolver esse problema. Se a gente quiser ajudar, nós vamos ter que fazer prece. E essa turma está se pegando faz tempo. Então a gente já entendeu o problema, já ouviu o problema. Ok. Aí a gente muda de telejornal, vai para o A, B, C, D, você vê 10, 20 vezes a mesma coisa. E se você ficar 8 horas na televisão, você vai ficar 8 horas vendo a mesma coisa. Mentalmente, você está grudado naquilo ali. E aí aqueles espíritos que comandam o jornal não estão comandando a tua cabeça também. Eu falei para eles, será que não dá para a gente clicar o off aí, só jantar e silêncio? Eu falei, pô, a melhor coisa do mundo. Isso é oração. Percebe que alguma coisa te fazendo mal? O que me faz bem? Pô, para e fica em silêncio. Para e fica em silêncio. Para e vai fazer uma caminhada. Vai correr se você gosta de correr, vai fazer sua musculação. Te renova. Né? Então esse é um auxílio que os espíritos jamais recusam. Ganhar na Mega Sena, talvez seja difícil para o teu espírito protetor te orientar os números. Outro agora tem Mega Mania, não sei o que da virada, essas coisas todas a gente já jogou, né? Tantas coisas, nunca ganha.
Os espíritos. Será que é esse o papel deles? Mas a gente acha, pô, é só uma ajudinha, esse ano. Não vem, né? Vamos continuar trabalhando. É que Deus quer que a gente aprenda a disciplina no trabalho, a paciência, né? A gente também, como diz o Emmanuel, né? A gente vai se educando, né? Quando os recursos são mais limitados, né? Em uma série de coisas. Então, o Emmanuel diz, a escassez muitas vezes é educativa. Eu acho que essa parte do Emmanuel é importante. Muito bem. Aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 660A. Aí Kardec também faz umas perguntas que não são fáceis, né? Ele diz assim, como é que certas pessoas que oram muito, tem pessoa que ora bastante, né? Não obstante, essa pessoa que ora bastante é mau caráter, viciosa, invejosa, intratável, carente de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas. Olha o que os Espíritos respondem. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Será que eu estou orando muito ou orando bem? Percebe? Qualidade e quantidade. Que a gente consiga juntar as coisas. Muito bem, que bom, né? Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece. Ou seja, ficar falando, orando, e às vezes orando errado. E fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, porém nunca um estudo de si mesmas. Quantas vezes a gente parou numa prece, no momento como a gente falou da irritação? Puxa, estou sem ser auxiliar. É a hora. Ou então parar quando você está bem e agradecer. Puxa, hoje tive um dia bom. Agradecer a Deus. Deu tudo certo. Eu rendi tão bem no trabalho. Eu consegui ter uma conversa legal com minha esposa, com meu filho. Às vezes a gente tem aquela pessoa que se atende lá, não sei, um cliente, alguém diz, nossa, essa pessoa me fez tão bem. Foi tão bom encontrar com um amigo. A gente agradece isso. Para agradecer essas dádivas da vida. Percebe? O que acontece no nosso sentimento? Nós vamos ficando endurecidos. Acho que é obrigação de Deus nos conceder tudo isso. Então a gente tem uma dureza no coração. Então os Espíritos dizem aqui, a ineficácia desses casos não é um problema da prece. Olha só o que ele está dizendo. Que nós muitas vezes fazemos a prece equivocadamente. A gente, Roberto, você não estava falando que a gente faz a prece tudo certo lá no começo? Pois é, a gente não chega no centro espírita, a gente acha que fazer prece de qualquer jeito, só porque faz uma prece, sem fazer essa profunda reflexão e transformação, a gente está usando a prece, percebe a diferença? É a qualidade que a gente está engendrando no processo. A ineficácia em tais casos, a falta de eficácia, né, não produz o verdadeiro resultado que é a nossa transformação, não é do remédio, ou seja, não é da prece, mas da forma com que nós aplicamos a prece. Diferente, né? Opa, olha, a gente ficou elegante, né? Depois dessa pergunta do Kardec, com essa resposta dos Espíritos, mudou completamente, muda tudo. Muda tudo. Muda a nossa forma de orar. Porque a gente vai entrar em comunhão com Deus e com os Espíritos para que a gente alcance mais felicidade. Para que a gente perceba os nossos defeitos e possa pedir para superar aquelas dificuldades. E essas dificuldades, lembra aqui da palavra, jamais nos é negado por Deus. Se forem dificuldades morais, espirituais. É claro que os espíritos, eu estou falando aqui, estava brincando um pouco dessa questão financeira, mas é claro que os espíritos se preocupam com as nossas questões financeiras de alguma sorte. Porque nós precisamos de recurso material para viver a vida na Terra. Mas eles se preocupam como a gente chegar, como os espíritos disseram. E na hora que você chegar do lado de lá, Roberto, será que você vai ter as qualidades do coração? Ou você só ficou preocupado com outras coisas? Lembra? Deus e Mamão. Muito bem. Agora, vou passar 5 minutinhos, depois você me puxa a orelha. A prece tem lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prece por aquele mesmo que ora. Por você mesmo, está orando. Não está aqui todo o índice, não coloquei tudo, senão seria uma coisa de desdobrar muitos slides, né? Mas o que tem lá? Pedir. Lembra? 3 coisas vocês podem fazer na prece. Pedir, louvar, pedir e agradecer. Pedir. Para pedir a força de resistir a uma tentação. A gente pode pedir. Os Espíritos sempre ajudam. É a Mega Sena, às vezes não. Ação de graças. O que é uma ação de graças? É gratidão, é agradecimento pela vitória alcançada sobre uma tentação. Os Espíritos vêm e nos ajudam. Mas a gente agradece depois que recebeu ajuda. A gente tem que aprender na marca dos Espíritos. Lembra quando você tem um filhinho? O que você diz para ele? Filhinho, você quer isso? Mas você não usou as palavras mágicas. Por favor, muito obrigado. Não é isso? Então, por que a gente não faz assim com os Espíritos? O que acontece conosco?
A gente resolveu o nosso problema, tem um pouco de ranço de egoísmo dentro de nós. Então a gente deveria pedir, e depois que recebeu, olha, vou pedir, vou viajar, vou fazer isso, porque a gente não tem nenhum incidente grave na estrada, etc. Ok, chegou lá, não sei aonde que você tinha que chegar, sentou e agradeça. Agradeça. Né? Porque se você quiser que os espíritos quiserem te perturbar, eles te perturbam bastante. Né? Divaldo fala dessas histórias que ele tem nos embarques do aeroporto, né? Como os espíritos criam situações constrangedoras, às vezes, né? Para ele não poder fazer a exposição dele. Então eu vou só fechar, gente, para pedir força de resistir a uma tentação. Eu só vou fechar com o último trecho desse texto, por conta do nosso tempo, né? Para que a gente não demande muito tempo. Então ele diz assim: quando surge um mau pensamento em nós, podemos imaginar que o espírito maléfico nos atrai para o mal, mas cuja atração nós podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Você pode dizer sim ou não, a gente escolhe, há uma demanda. Devemos ao mesmo tempo imaginar que por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera. Não imaginemos que os espíritos protetores estão inativos, né? Faz parte da tarefa deles nos protegerem, por isso são chamados protetores, né? Anjos da guarda, né? E espera com ansiedade a decisão que nós vamos tomar. Então, diante de uma decisão que às vezes é emblemática, é forte em nossas vidas, os espíritos esperam que a gente tome uma decisão, de fato, pelo caminho do bem, né? Os espíritos bons. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom. Então, quando a gente hesita, ia praticar uma coisa, mas quando a gente volta um passo para trás, às vezes os espíritos estão querendo dizer alguma coisa. É a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização quando a realização pode causar qualquer prejuízo ao outro, quando enfim nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. E para concluir, gente, não vou entrar muito nisso aqui, para concluir, para a gente poder fechar no tempo, quando a gente falou lá no começo sobre a prática, os resultados e o entendimento das dificuldades, que nós possamos, diante do que nós refletimos hoje, qualificar as nossas práticas da prece, do aperfeiçoamento moral, da análise de consciência vinculada à caridade, termos uma vida um pouco mais centrada, equilibrada e feliz. Isso já é um resultado de uma coisa que a gente chama de análise, avaliação, estudo, observação. Então, se nós continuamos no centro espírita, perseverando, o Kardec fala disso, estudar o espiritismo tem que ser feito de uma forma sistemática. Isso vai penetrando em nós, a cada dia, como uma brisa de uma manhã que vai chegando com o perfume das flores, vai te fazendo melhor, mais feliz, e nós vamos praticando e vendo os resultados. Nós vamos vivenciando esse processo de uma maneira harmônica, tranquila, ditosa. Muito bem, seriam essas as palavras. Desculpe correr no final, mas nem com as minhas correrias de professor às vezes a gente dá conta. Mas eu creio que a essência do que eu queria transmitir para vocês, das reflexões, seriam essas palavras. E aqui os livros que a gente usou, basicamente, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Agradeço o convite novamente e passo a palavra para a Rosana para poder encerrar a nossa reunião. Nós é que temos de agradecer agora a você. Muito obrigada por toda essa explanação voltada efetivamente dentro da doutrina espírita, Kardec em sua visão ampla e que nos trouxe sem dúvida a certeza e a necessidade que todos nós temos de mergulhar mais efetivamente em nós, né? Buscando os nossos pontos falhos e seguindo em frente com a prece em nossas mentes e a consciência. Com isso, vamos efetuar a prece final logo em seguida e serão chamadas as pessoas ao final que queiram receber o passe. Ele será franqueado a todos, mas aos que realmente queiram serão chamados em seguida e estaremos posteriormente, durante esse tempo, escutando um pouco mais de música com a chave. Vamos à prece.
Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Agradecemos do fundo de nossas almas pelos benefícios aqui auridos, através das palavras tão bem direcionadas que nos fizeram calar fundo, sem dúvida, na necessidade efetiva de nos conhecer, de nos efetuar a reforma moral necessária interior. Pedimos aos espíritos superiores da casa, os nossos espíritos protetores, que nos auxiliem fortalecendo, porque a luta, o ganho, será efetivamente nosso através de nossa vontade. Que isso seja possível e que venha trazer sempre mais o alargar do conhecimento através da palavra, como efetuou aqui, né, Roberto Sabatella, que ele continue nessa sua maravilhosa explanação e que possa chegar mais próximo a muitos mais corações adiante. E que assim nós tenhamos força, vontade, esforço e muita paz. E assim